O episódio 31 de Sousou no Frieren, ou terceiro da segunda temporada, pode parecer extremamente simples na superfície, sem grandes lutas ou acontecimentos que marcam a história do mundo. Mesmo assim, a forma como as coisas aconteceram fez desse um dos melhores episódios. Depois de uma viagem em busca de fontes termais, o grupo descobriu que a vila que procuravam não existe mais, justamente pelas termas terem secado. Isso por si só nos lembra uma das mensagens mais básicas da história: o tempo não para e nada é eterno. Além de reforçar um pouco a personalidade dos protagonistas. Mesmo com o desânimo, o Stark era sociável e prestativo. A Fern não transparecia frustração e a Frieren... Boas-vindas à Tristelândia. População, eu. Ainda buscando por fontes termais, eles ouvem sobre uma escondida nas montanhas. Mesmo com a aparente dificuldade, tempo gasto e a Frieren dizendo que não valeria a pena, o Stark demonstra interesse. Afinal, essa jornada nunca foi sobre eficiência, mas sobre criar experiências. No caminho vemos interações simples, que deixam para nossa imaginação os detalhes, e que o Stark ainda não consegue pescar direito. Peço demissão, eu desisto! Também vemos que no passado, o espírito de aventura do Rímero convenceu o grupo a vasculhar tudo, e causava muitos problemas, como enfrentar as hidras da região. Um monstro forte que só morreria se tivesse as 3 cabeças cortadas ao mesmo tempo. Por sorte, a Frieren tinha um plano incrível. Ela e a Fern atacariam de uma distância segura, enquanto Stark seria a isca. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O plano foi um sucesso, mas pela mudança na iluminação e o estado dos dois, deve ter levado horas. Mas a Frieren estava inteiraça. Com isso, eles ainda precisam subir uma colina, montanha, rochedo... Eu não sei o que é isso, um terreno difícil. E finalmente encontram as termas ocultas. Broxante. O que em primeiro momento gera uma sensação de decepção pelo esforço não valer a pena. Mas o Stark já sabia disso pelas histórias do mestre. E isso também fez o Stark entender que o mais importante de um momento não é o que você faz, mas com quem você o compartilha. E como isso pode transformar as piores experiências nas melhores lembranças. Por isso Stark queria criar a própria história. E essas termas michurucas permitiam dividir o momento com a Frieren e a Fern. Afinal... E no fim a história nos lembra, por mais que rendam ótimas histórias, os piores momentos são bem ruins na hora. E que mulher cair matando no Stark é literal. Esta é a segunda vez que isso me acontece. Já a segunda parte destrói totalmente a ideia que fontes termais significam mais pele feminina. E só mostra isso. Triste, não? Uma curiosidade. Caso você não saiba, é senso comum para os japoneses que os mais velhos gostam de fontes termais. Então a velha falando com a Frieren é basicamente uma piada sobre a idade dela. Também vale ressaltar que mesmo ficando quase todo o tempo nas termas, ela saía para ir em lojas de magia, o que combina com o seu nome e é irônico, já que Frieren significa congelar ou congelada, mostrando a resistência dela a mudar, enquanto ela odeia o frio. Enquanto isso, por estar sozinha com Stark, ou carente de atenção, a Fern começa a mandar umas indiretas, que evoluem para investidas muito diretas, com base no jeito dela. Infelizmente ele é lerdo, e tentando provocá-la, isso acontece. Mesmo esperando retaliação, a Fern só concorda e sai do quarto, porque ela não sabia como reagir. E isso deixa o Stark em choque, precisando de conselhos de alguém experiente. E o que veio na minha cabeça durante essas lambidas? Mano, mas eu botava a mão na minha consciência e falava assim, não, calma. Sim, o desespero era tão grande que ele pede conselhos de relações pessoais à pessoa que menos entende do assunto. Mas a Frieren estava disposta a ajudar. Afinal, ela entende o coração de uma donzela. Difícil convencer alguém disso, hein? Mesmo sendo extremamente prestativa da forma dela, o insensível do Stark a chama de velha novamente. E como a elfa rancorosa que é, a Frieren ameaça que no terceiro crime ele irá encarar essa punição. Cara, eu ri disso mais do que do mímico. E assim, eu acho que como a comédia em Frieren tende a ser mais sutil, essas surtadas marcam. E o que eu posso dizer? Eu amo a Frieren. São esses contrastes que fazem ela tão boa. Ter muito poder, mas se lascar com coisas simples, ser importante e andar de forma anônima, viajar em busca de magias, não por poder ou conhecimento, mas por satisfação pessoal e emocional, estar em um grupo e viver no próprio ritmo, ser a mais velha e imatura. Esses contrastes e incoerências propositais são alguns dos pontos que dão vida à personagem. Voltando,
Mesmo sendo completamente insensível, o Stark achou que a Frieren podia ajudar a criar um roteiro para o encontro. E como a encarnação da bondade que ela é, ela o ajuda. E de uma forma assustadoramente competente, dizendo como lidar com a Fern, manter o bom humor, do que ela gosta e até para onde ir. Mas também revelando que não descobriu isso sozinha. Foi o Reiter que passou as informações, na esperança da Frieren se tornar uma nova figura materna para Fern. E isso até deixa ela um pouco sentimental. Mas o Stark mostra que mesmo não percebendo as coisas, a Frieren se lembrava de tudo, e as usava para fazer a Fern feliz. E dentro da percepção de mundo de uma elfa, ela fez o melhor que pôde, e isso já significava muito. Claro, a Frieren não é a melhor figura materna, já que ambas têm uma relação bilateral mãe-filha. Mas ela realmente descobriu algumas coisas. A Fern é assustadora quando irritada, como ela age quando faz birra, o que causa isso, como lidar com ela, como ela lida com as frustrações e como reverter a situação. E assim, aqui sou só eu pensando demais, porque a intenção do momento era ressaltar o esforço da Frieren indo contra a própria natureza, para cuidar da Fern. Mas, para mim, ela percebeu sim algumas coisas. Tô dizendo a verdade. Naquela noite, a Fern também pede conselhos para Frieren. Estamos ferrados. E se surpreende ao descobrir que ela já tinha ido ao encontro. E podemos tirar 3 pontos importantíssimos disso. Primeiro, qual é a surpresa que uma bela mulher tenha ido ao encontro, tendo mais de 1000 anos para a oportunidade aparecer? Segundo, como 2 mulheres de cultura como a Flame e a Frieren não sabem o que é um encontro? O conceito mudou em 1000 anos? Talvez. Terceiro, e o mais importante, por que a Frieren não disse que teve 2 encontros com o Stark? Um quando a Fern estava doente e o outro hoje. Ele tem toda a razão. No fim, esse episódio também nos lembra que a Frieren é uma máquina imparável na cama. E vemos a inquietação da Fern durante a noite, com ela acordando ou tendo dificuldades para dormir e olhando a lua enquanto pensa no encontro. E assim, em japonês existe a seguinte frase: Tsuki ga kirei desu ne, e significa a lua é ou está linda. Mas essa frase também é popularmente conhecida por ser uma forma indireta de dizer eu te amo. Ou pode ser só coincidência e eu estou interpretando tudo errado de novo. Para de corar, velho! Antes de terminar, uma visão geral. Um dos motivos que eu acho esse um dos melhores episódios de Frieren, além da execução, é que ele representa o que eu vejo como a essência da história. De vez em quando, temos uns acontecimentos que impactam o mundo e sakugas sinistros. E assim como na vida, os picos de emoção impactam muito. Mas Frieren não é sobre isso. Em uma palavra, Frieren é sobre viver. É sobre o dia a dia, as sidequests desimportantes, como a história passa uma mensagem bonita, de uma forma emocional, sem fazer drama exagerado, e como o dia a dia pode e deve ser marcante. E por uma história dessa ser interessante de acompanhar, você tem que gostar do elenco. Por isso, os personagens são bem construídos e carismáticos, tendo personalidades fortes, desenvolvimento e interações. E isso se estende até os personagens secundários, tornando-os marcantes, seja pela importância, impacto na história, presença ou por uma cena que te marca. E esse é o tipo de história que faz um episódio onde nada acontece ser memorável, ao ponto que eu quase desisti de fazer esse vídeo, por achar que não ia conseguir fazer alguma coisa à altura. Mas sinceramente, eu sou incapaz de fazer alguma coisa à altura de Frieren. Afinal, tudo aqui é só uma memória inútil.